Irmão, Deus, Ele tocou meu coração essa manhã de uma forma diferente. Nós estamos vendo Davi, agora rei de Israel. Vamos olhar a trajetória de Davi, é uma trajetória muito longa. Desde que ele foi ungido pelo profeta, sacerdote. Quando ele é ungido, o Espírito do Senhor se apodera de Davi. E ao mesmo tempo acontece uma ação contrária, em que o Espírito ele sai de Saul e um espírito maligno agora toma conta da vida de Saul. E ao mesmo tempo que o óleo é derramado sobre Davi, isso acontece, você vai entender isso, lendo o início da unção, o início do chamado na vida de Davi. Nós entendemos que templo não fica vazio, algo vai habitar no templo. Dificilmente, se o Espírito do Senhor não é quem habita, não é quem está ali, algo vai tomar esse lugar. Acontece logo na época da unção, uma ação contrária. Ao mesmo tempo que o Espírito do Senhor se apodera de Davi, o maligno entra na vida de Saul. Davi ainda mancebo, já ungido rei, mas não rei de fato, rei assumido por Deus sim, pelos homens não. E Davi vai ter uma trajetória longa, alguns vão dizer, em torno de 15 a 19 anos, vai ser mais ou menos a trajetória de Davi. Não é algo tão simples, ele aprende com Deus, ele tem uma vida com Deus, ele tem uma trajetória inteira com Deus. Mas quando Davi ele assume o trono, quando Davi se assenta no trono, e nós às vezes, porque nós estamos no nosso tema, janelas ainda quebradas, fidelidade, o tempo passa, Davi ele comete alguns erros, ele vai fazer censo, ele vai contar povo, ele vai pagar preço, por isso também. Mas agora vamos ver Davi assentado no trono. E existe uma guerra acontecendo, existe uma luta. Já tem corrido há um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra. Um ano. Davi ele manda o seu general para a batalha. Ele manda o seu general para a guerra. Porém, Davi fica em casa. Davi fica no seu. E são os poréns que fazem toda a diferença na nossa vida. Nós entendemos e ouvimos na quarta-feira que para sermos fiéis dependemos da graça de Deus. Isso é verdade. Mas Davi experimentou da graça. Tem salmos de Davi que Davi vai estar agradecendo a Deus pela vitória, pelos momentos difíceis. Davi vai declarar que o Senhor é meu pastor e Ele, na versão original, e Ele não me faltará em minhas lutas, em minhas guerras. Davi é um homem acostumado com guerra, com batalha. O mesmo Davi que as mulheres exaltavam, falando que Saul matou seus milhares, porém Davi seus 10 milhares, enfim. Se tornou alguém que o povo mesmo perseguiu, o mesmo povo que glorificou a Deus pela vida dele, quis matar Davi. Então Davi tem toda uma trajetória. E mesmo no Antigo Testamento vamos ver que graça de Deus não faltou sobre a vida de Davi. Mas agora Davi, ele é rei. Por que nós estamos levando a mensagem para esse lado? Nos lembrar tente lembrar quantas vezes Deus já não te livrou. Tente lembrar de quantas vezes Ele já não te libertou, de quantas vezes Ele já não impediu que coisas acontecessem, de quantas vezes impediu que nós fôssemos envergonhados. Essa era a vida de Davi. Mas Davi agora se assenta no trono. Existe uma guerra, existe uma luta, e Davi vai mandar o seu general, e ele vai ficar. Porém, Davi permaneceu em casa. E Davi deixa de ir para uma guerra. Se a guerra era de Deus, a guerra era dele. Se o propósito era de Deus e veio de Deus, então era dele o propósito. E mesmo ele sendo rei, ele tem um general, ele é o cabeça. E nós entendemos que o cabeça, o chefe, o que está na frente, puxa pela, ainda que ele não se envolvesse na guerra diretamente. Mas ele comete um grave erro com esse porém. Ele fica em casa. Pastor, mas ele ficar em casa não é bem um erro, mas olha o que deu ele ficar em casa. Estamos falando de fidelidade. Ele vai para o seu terraço, ele olha para o lado.
Ele vai ver uma mulher que tomava sol também. Uma mulher que, se fosse hoje, seria capa de revista. As mulheres da Bíblia eram belíssimas. Betseba, bonita de se ver aos olhos. E Davi deveria estar envolvido em algum propósito. Mas o porém deixa Davi em casa. Porém ele não foi. Porém ele não fica. Sabe, às vezes nós oramos muito, porém pregamos muito, porém cantamos muito, porém temos uma visão tremenda, porém somos críticos da obra, porém não coloca a mão. Porém falta fidelidade. Porém falta comprometimento. Porém falta santidade. Porém falta presença. Porém, diga por irmão assim, os poréns. Os poréns são problema. Porém, Davi ficou em casa. Somos bons no que fazemos. Porém. E esse porém, nós vamos enxergar hoje até como falta de fidelidade para com o propósito. Existe uma guerra. Porém, Davi, pastor, mas já havia se passado um ano. E alguns vão dizer que não era mais o hábito dos reis irem para a guerra. Mas o povo de Deus não caminha de acordo com os hábitos dos reis, do mundo, do sistema. Nós caminhamos de acordo com a palavra. Todo mundo faz, mas nós não caminhamos com todo mundo. Todo mundo está falando, nós não somos todo mundo. Todo mundo está assistindo, porém, nós não somos como o mundo. Consagração, manhã de consagração. Falando de fidelidade. Destruir os amonitas. Jobe vai para a guerra. Davi, porém, fica em casa. Tem um ditado popular que vai dizer que mente vazia, oficina do diabo. Ele deixa de estar envolvido no propósito. E o problema é que quando a gente se desvia do propósito, a gente perde tempo. E os poréns são justamente aquilo que podem tirar o nosso foco e a nossa visão do que Deus tem, da obra e das coisas de Deus para a nossa vida. Sabe, os seus poréns. Fulano é uma bênção, porém. E os poréns estão em lugares que pessoas não veem, que a gente vê, que a gente sabe. Sabe, o pastor está aqui com o microfone na mão, porém, e todos nós temos poréns na nossa vida. Mas para que sejamos fiéis àquilo que Deus tem, que Deus vai cumprir, a gente precisa tratar desses poréns. Fulano é homem de Deus, porém dentro de casa, só Jesus. Fulano ajuda todo mundo, porém, os seus não é bem assim, culto de família. E são os poréns que vem arrebentando com a gente. Esse porém custou a Davi muito caro. O fato dele não estar envolvido é só uma consagração, porém. É só mais um domingo de família. Tem outros. Porém. São os poréns. São os detalhes que nos impedem às vezes de sermos ou chegarmos onde Deus quer que chegamos. Fulano é muito bom, porém arrogante. Porém não tem domínio próprio. Nós precisamos tratar dos poréns, para que dentro da graça e da misericórdia haja fidelidade de nós para com a obra e com o nosso Deus. Davi fica em casa, permanece dentro e vai olhar para o lado. Betseba, capa de revista. Ele chama mulher de Urias e ele adultera, por não estar envolvido no propósito com Deus. Geralmente nós precisamos, não, isso é bíblico, irmãos, encher a nossa mente daquilo que edifica, encher a nossa mente daquilo que nos enche da presença do Espírito Santo, para que não venhamos a viver os poréns. Sabe, temos até a vontade, somos de Deus, mas os poréns podem parar, dar pausa, causar transtorno na nossa trajetória. Geralmente, se você é alguém que gosta de ver aquilo que não deve ver, não fique sozinho na sala, porque os porém virão. Porque hoje está tão fácil mergulharmos
e perdemos a visão de Deus e a presença de Deus na nossa vida, que basta um clique no botão, basta um Google, basta uma guia anônima, para que ninguém veja o que a gente está vendo. São os poréns que estão nos tirando da direção. São esses poréns, somos bênçãos. Mas às vezes nós temos algumas questões escondidas dentro da nossa tenda, assim como o pecado de Acã. Só que temos um Deus que peneira tudo e sabe de todas as coisas. Então quando Davi ele fica, eu não estou falando que foi intencional, mas o fato dele não estar envolvido com Deus abriu uma porta para que outras coisas acontecessem. E às vezes é justamente o fato de não estarmos envolvidos, de não estarmos orando, de não termos uma vida de oração, de leitura de palavra, do esforço, de estarmos sim naquilo que nos cabe na presença do Senhor, porque graça vem dele. Eu vejo graça sobre as nossas vidas todos os dias, não é falta de graça. Esse veículo pelo qual ele nos colocou para nos salvar, todos os dias está sobre nós. Mas os poréns podem nos afastar da presença do Senhor. E Davi ele fez algo tão terrível, que Davi, ele, quando Urias volta da guerra, e Betseba fala para ele que está grávida, ele vai falar para que Urias volte para sua casa. Olha, já que Davi já começou a maquinar, olha como o pecado ele vai abrindo portas e mexendo no nosso caráter, na nossa conduta. Ontem nós tivemos uma aula do discipulado, estávamos falando justamente sobre essas questões de conduta, dos princípios que nos regem, que nos direcionam, que nos ajudam na nossa tomada de posição. Davi ele vai decaindo, e nós falamos aqui, e é chato de ouvir, que crente não cai, ele vem caindo, e a prova disso, vamos ver que Davi ele não comete apenas um erro. Agora eles chegam da guerra, Urias volta da guerra, Urias volta da batalha, e ele quer que Urias desça, e que Urias passe a noite com a sua esposa, mas Urias era fiel ao propósito. Ele vai dizer, como posso, os homens aqui no acampamento, como é que eu vou descer, estar com a minha esposa, deixando o pessoal na guerra, na batalha, e eu vou para casa? Não tem como. Em outras palavras, se você ler, você vai entender que é isso que Urias vai falar para o rei. Com outras palavras, se está todo mundo no propósito, se está todo mundo aqui acampado, se está todo mundo se preparando para a guerra, por que eu passaria a noite com a minha esposa? Por que eu iria para o aconchego do meu lar? Urias era fiel ao propósito e à obra. Mas Davi nesse momento não é. Davi agora de rei, de o homem segundo o coração de Deus, ele nunca deixou de ser o homem segundo o coração de Deus. Mas agora Davi, a fidelidade de Davi está em xeque, por causa de um porém. Abriu portas para que outras coisas. E Davi vai se afundando cada vez mais, por não conseguir fazer Urias ir para casa e ter uma noite com essa mulher, para falar que o filho era de Urias e não dele. Olha só como que as coisas vão, a gente vai se afundando, metendo a cabeça cada vez mais dentro da areia. Quando entra algo que não é de Deus na nossa vida, quando a fidelidade a Deus entra em xeque, a gente só vai afundando. Ele não consegue fazer isso. E agora ele vai chamar seu capitão e vai falar, ó, coloca Urias na pior linha de frente da batalha, que é para ele morrer. Porque se Urias morresse, ele poderia tomar Betseba e o filho que ela estava esperando para ele. Agora o homem segundo o coração de Deus está maquinando o mal de Urias. E ele morre. Coloca Urias na pior frente de batalha. Alguns vão dizer que Urias é considerado um dos heróis, inclusive, do propósito, da fé. Porque ele permanece, mesmo sendo traído. Não sabia, mas ele permanece dentro do propósito. Agora fala assim, mas coitado de Urias. Urias foi traído, Urias morreu, mas tinha um Deus que olhava pela vida de Urias. Vai mandar o profeta Natã falar com Davi. Os irmãos, eu vou dizer que a casa de Davi fica abalada. Vai dizer assim como ele teve com a mulher de Urias no oculto. Pessoas estariam com as suas concubinas debaixo do sol e na claridade, para que todos vissem o que aconteceu. Eu vejo a graça de Deus sobre a vida de Davi. Onde que nós vamos ver a graça de Deus sobre a vida de Davi? Era o Antigo Testamento. Adultério era o que? Apedrejamento. Ele sabia que Betseba seria apedrejado, e o filho que ela esperava. Ele, eu nem sei porque ele era rei, mas ficaria complicado para o lado dele também. Então para ele era melhor que Urias não existisse. Mas se não for a graça, Deus fulminaria Davi. Mas por misericórdia,
Ele faz passar esse pecado de morte, a sentença de morte sobre a vida de Davi, por misericórdia. Mas a falta de fidelidade de Davi abriu uma porta terrível sobre a sua vida. Sua casa fica abalada. Vamos ver mais na frente. É filho querendo matar Davi. É filho violentando a irmã. Vamos ver que a casa de Davi não teve paz. Houve perdão, graça e misericórdia, mas houveram consequências sobre a vida de Davi. E alguns vão dizer que Davi não só era um homem com as mãos manchadas de sangue por ser um homem de guerra. Até porque as guerras de Davi foi Deus que mandava ele para a guerra. Então, se Deus me deu um propósito, se cumpre o propósito, seria como se fosse uma espécie de castigo isso. Mas que até o sangue inocente de Urias fica sobre as mãos de Davi. Algo que Davi ele tem que carregar. Pela sua falta de fidelidade para com o propósito e para com Deus. Quando nós olhamos o Salmo 51, nós vamos ver o desespero de Davi. E o Salmo 51 é um salmo que ele vai escrever pós-adultério com Betseba. Salmo 51. Vamos lá. Ele começa dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões. Meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que goze os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. E o versículo 11 vai mostrar o desespero de Davi em não sentir a presença do Senhor sobre a sua vida. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Sabe quando tu ouvir na Bíblia falar em lançar fora e vomitar? Apocalipse 3, versículo 15 e 16. Quando Deus vai falar para aquela igreja que está a ponto de vomitar, de lançar fora da presença dele. O desespero de Davi é tanto que Davi ele não tinha medo de Amalequita. Davi não tinha medo de Jebuseu. Davi não tinha medo, mas da falta de presença sobre ele, da falta do Espírito, da falta da unção. Porque o segredo de Davi não estava nas suas estratégias, não estava em Davi ser alguém valente, estava em o Espírito do Senhor estar sobre ele. Sabe, o segredo de alguém que caminha com Deus não está na sua eloquência, não está na sua forma de falar, não está na sua forma de orar, não está na oratória, não está no seu jugo de muito paga preço ou pouco paga preço, não está de viver em monte, não está de viver de propósito em propósito, está da presença de Deus sobre a nossa vida. Essa é a grande questão. O vaso por si só não tem valor, mas o que está dentro do vaso é que tem o valor. É o azeite, é a presença, é a unção de Deus sobre nós, é a sua palavra. E Davi não sentia isso. Davi ele vai para o Salmo 51, ele vai pedir: Senhor, não me lance fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Porque uma vez o Espírito retirado de Saul, outra coisa entra na vida de Saul. Sabe, que a gente não pode perder é a unção.
O que a gente não pode perder é a presença. Não temos que estar preocupados com aquilo que estão falando de nós quando você anda na direção de Deus. Daquilo que dizem você ser ou não. O que não pode faltar é o óleo sobre a nossa cabeça. O que não pode faltar é a presença de Deus sobre a nossa cabeça. O que não pode faltar é o Espírito Santo que habita em nós, que nos dá a mente de Cristo e nos revela coisas que nós sozinhos não vamos conseguir enxergar. Davi está desesperado. E esse termo lançar fora, nós só vamos ver isso lá em Apocalipse 3. Quando Deus vai falar para aquela igreja, Jesus vai falar para aquela igreja, a ponto de lançar, vomitar, de tirar da sua presença. Então qual era o medo de Davi? Não era gigante, não era urso, não era leão, era a falta do Espírito sobre a vida dele. Sabe, as guerras que vivemos não vão nos matar. Punhalada não mata crente, falsidade não mata crente, pouco caso não mata crente, não fazer não mata crente, esperar a sua vez não mata crente, esperar Deus falar contigo não mata crente, esperar mais uma oportunidade não vai te matar. Mas a falta de presença, a falta do Espírito é o que mata o crente. Pastor, eu morri porque eu fui traído. Eu morri porque o povo me largou. Eu morri porque eu fiquei de lado. Nós não queremos palco, só queremos ser cheios. Não tem problema você ficar de lado, não. No momento certo, Deus vai te usar da forma que Ele quer e da maneira que Ele quer. Sabe, nada disso mata a questão. Guerra, batalha, peleja, luta. Agora, se não sentirmos a presença, se sentirmos afastados dele, se abrirmos portas que não devemos abrir, isso pode nos levar à decadência e à queda por completo. Davi vai entender da maneira mais triste. E quando eu olho o Salmo 51, parece que não tem mais jeito para ele. Adultério, rei, consagrado, levantado. Ele vai falar: renova em mim o espírito reto, limpa-me como isopo. Como a gente se sente quando faz algo errado, irmão? Isso não quer nem orar. Até para chegar diante do Senhor a gente tem vergonha. Essa era a posição de Davi. Mas Davi vai falar: Senhor, não me lance fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. Davi preocupado. Davi sabia que sem a presença de Deus na vida dele era impossível a trajetória de vitória que ele já tinha conseguido. Mas essa porta pelo qual Davi aqui ele declina, a porta que ele abre é o da falta de fidelidade a Deus e aos propósitos de Deus para com a sua vida. A porta da infidelidade é uma porta perigosa. Porque assim como obedecer a Deus abre portas que nos abençoam, a desobediência e a falta de fidelidade abre portas que nos jogam no declínio por completo. As posições que tomamos e não falamos, sabe, Deus manda ir para a direita, mas por teimosia a gente quer ir para a esquerda. A falta de ouvir, porque se ouvirmos e praticarmos, comeremos o melhor dessa terra. Assim como abrimos portas boas diante de nós, assim como o próprio Deus deixou algumas coisas e já deixou pronto, se cumprirmos e se obedecermos, nós comeremos o melhor dessa terra. Se fizermos a sua vontade, provaremos do melhor de Deus na nossa vida. E vai ter guerra, vai ter luta, a chuva cai sobre todos, mas existe uma Bíblia, existe uma palavra, existe um caminho a percorrer, existe ainda uma cruz que nós temos que carregar. Então não desista, não largue sua cruz em qualquer lugar. Existem lutas que vamos ter sim que trilhar, mas se formos fiéis, se permanecermos no Senhor, certamente, assim como o arco respira, seremos bem-sucedidos nessa batalha. Davi não é um homem segundo o coração de Deus porque não errou. A Bíblia não esteve preocupada em esconder erro de homens, irmãos. Pelo contrário, vai mostrar que todos erraram, todos caíram, todos pecaram, todos foram infiéis em algum momento, mas vai mostrar também que fidelidade só dele, que toda a honra, toda a glória, ele não errou, ele não pecou, ele levou o pecado do mundo sobre ele, mas não pecou em nenhum momento. Ele sim. A Bíblia aponta para a sua glória. A Bíblia aponta para a perfeição do nosso Deus.
o quanto Ele é tremendo, o quanto Ele é poderoso, o quanto Ele é digno do nosso louvor e da nossa adoração. Mas ela vai apontar para as falhas e erros dos homens ao longo da história, assim como eu e assim como você, que não somos perfeitos. E temos que ter muito cuidado com o nosso julgo, em julgar demasiadamente. A Bíblia não condena o julgamento, pelo contrário. Se não julgarmos, não vamos saber o que é certo e o que é errado. Mas temos que chegar a alguns diagnósticos na nossa vida. Não tem jeito. Agora a Bíblia glorifica Ele, exalta Ele, e vai mostrar como o homem é falho. Mas essa porta da fidelidade, essa janela quebrada, chamada fidelidade, pode arrebentar a porta da casa, pode arrebentar a casa inteira, se nós não vigiarmos. Estamos no propósito. Janelas quebradas. Sabe o que tu está pedindo? De cumprirmos aquilo que Deus tem para nós. Porque falando Ele está. Mas pastor, é eu e Deus. É eu e o Espírito Santo. O Espírito Santo, Ele usa o corpo para poder falar comigo e contigo. Qual é o corpo de Cristo? Qual é o corpo de Cristo? Ele não está falando? Ele não vai usar o seu corpo para interagir? Ele não vai usar o corpo, e o Cristo é a cabeça do corpo? E o Espírito Santo não usa o corpo, ele é Espírito. E qual é o corpo por qual ele vai usar para interagir comigo e contigo? É a própria igreja. São os sacerdotes dos lares, são as sacerdotisas dos lares, os pais, as mães. É o amigo, é o irmão que está na tua direita, é o irmão que está na tua esquerda, em que Deus vai usando para falar, para nos alertar, para mostrar qual é o caminho. Então essa porta chamada fidelidade é uma porta que precisa estar fechada em nossas vidas. Vai ser difícil. Fechada no sentido do inimigo. O inimigo da nossa vida, ele é legalista. Se dermos legalidade, ele entra. Tudo bem, querer dar mais poder para ele do que ele tem. Poderoso é Deus. Soberano e poderoso. Não enxerga ninguém. Para Deus não tem inimigo. Ele não enxerga, ninguém está na altura dele. Ele é inimigo das nossas almas. E precisamos fechar. Consertar essa janela. Chamada fidelidade. Fidelidade como ele é fiel? Não dá. Jesus é fidelíssimo. Não dá. Vamos falar de santidade como ele é santo? Não dá. Não é ser de santo como eu sou. Não dá para fazer essa comparação. Ele é santo e o homem mais inteligente da terra. Mais eloquente, a mente mais brilhante não vai entender a santidade de Deus. Ele é santo, santo e sem mistura. Não tem como. Nós precisamos entender que a fidelidade é uma janela quebrada em alguns casos, em alguns ministérios, em algumas famílias, por qual nós vamos precisar consertar essa janela. Sozinho dá, pastor? Não dá. São das pequenas coisas. Porém, choveu, está frio. Olha para o irmão e fala assim, você está aqui. Continue assim. Mas você quer fácil sair de casa? Não. 6 horas da manhã, tudo escuro, chovendo, seria não? Garganta fechando, mas tem um culto, tem uma consagração. Fidelidade. Às vezes estamos até enfermos, mas alguns decidiram vir para essa consagração. Fidelidade. Fidelidade, nosso comprometimento com a obra, nosso comprometimento com Deus. Sabe? E que isso seja imputado como justiça. Ele é justo. Quantas vezes nós vamos ver isso lhe foi imputado como justiça? Isso lhe foi imputado como justiça. Isso lhe foi imputado como justiça. O que é nosso posicionamento? Nossa decisão em hoje querer estar. Adoração é decisão. Consagração é decisão. Santidade é decisão. Que bom que nós estamos aqui. Para a honra e para a glória do nome dele. Glória a Deus. Pastor, quem não está? Tem gente doente, a gente não conseguiu chegar. Mas você conseguiu chegar. A mensagem é para aqueles que conseguiram chegar até aqui. Para a honra e glória do Senhor. Fidelidade. Glória a Deus. É nos poréns. É nos poréns que a gente cai. É nos poréns que Deus nos exaltará. Sede fiel no pouco. Sede fiel nos poréns. No pouco é os poréns. E sobre muito, Ele pode nos colocar. Porque Ele é poderoso para fazer. Sabe, é na reunião que você ora e não adianta só chegar, dobrar seu corpo e não dobrar seu coração. E não dobrar a sua alma. Porém, não adianta durante o louvor eu levantar as mãos. É um porém. Porém, é mais do que as mãos. Tem que exaltar o coração a Ele, descer de alma.
para que Ele venha sobre nós. Porém, justamente os poréns, que nos porém nós somos aprovados. Nos porém nós somos reprovados também. Ele está olhando para nós. Toda obra será aprovada. Ou seremos aprovados, ou seremos reprovados naquilo que Ele tem na nossa vida. Mas cuidado, comece a olhar os porém da sua vida. Porém, Davi ficou em casa. Simples. Era para estar dentro do propósito. Ficou em casa. Se abriu um leque. Sabe, esse leque abriu a porta da infidelidade sobre a vida de Davi. Mentiu, planejou friamente a morte de Urias. Morreu seu filho. Por misericórdia, ele tem com Betseba Salomão. Houve guerra no reino. E tome guerra dentro da família. Pela infidelidade de Davi. Então, janelas quebradas, fidelidade. Vamos acertar essa. Se acertou com Deus, tu vai acertar na tua casa. Ele está na prateleira maior. Se acertou com Ele, vai acertar o resto. Sabe por que alguns são fiéis à sua família? Porque temem ao Deus dos céus. Não tem como ser fiel a Deus e não ser fiel à sua casa. Não tem como. Fiel a Deus e ser fiel àquilo que está à sua volta, ser fiel. Não tem como. Até porque, pastor, mas tem gente que está em tudo, mas não é fiel a Deus. Se fosse, não seria infiel. Uma coisa não adianta, não funciona sem a outra. Então Deus é o maior pilar da nossa vida. Se houver fidelidade em relação a Ele, as outras coisas vão melhorar na nossa vida. Fidelidade.